Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Estamos aqui mais uma vez com o programa Jesus, a Verdade que Liberta. Que Deus possa abençoar a vida de cada ouvinte que ouve esse programa, que transmite o Evangelho. E quando a gente diz que possa, parece que estamos limitando o Senhor. Mas não é, porque o Senhor abençoa aquele que busca Ele, aquele que acredita nele. Né? Se não recorrer a Ele, Ele não abençoa. Então, que o Senhor possa abençoar nesse sentido, você acreditar e ser beneficiado pelo amor do Senhor, pela graça, bondade, poder de Deus. Né? O Senhor está pronto para ajudar a qualquer um, né? Nós, hoje, eu vi uma cena aí muito importante para o Brasil, tá nas redes sociais e com certeza quem assiste jornal deve ter visto, aí a chegada aí do ministro ali de Israel à nossa terra, né? Ao nosso Brasil. Isso para nós é importante, nós que acreditamos na palavra, na promessa, nós que sabemos, conhecemos a palavra de Deus, sabemos que isso é bênção para o Brasil, né? Quando Israel é a terra prometida, é a terra da promessa. Até isso mesmo ele falou para o nosso presidente eleito. Ele disse que Israel é a terra prometida e o Brasil é a terra da promessa. E é mesmo. Deus ele fala no Velho Testamento tudinho que Israel é a terra, a parte da terra que ele escolheu. Ou seja, vamos dizer que Deus tivesse o trono na terra, seria lá. E vai ser um dia, né, no milênio, quando nós acreditamos assim, né, que quando nós estiver na Nova Jerusalém, que é celestial, e para continuar a terrena também ainda, né? É para ter aqui. Então veja que Deus ele escolheu na terra, ele escolheu aquele pedaço lá. E o salmista fala que nós precisamos, uma necessidade, é um dever de todo ser humano orar por Israel, por Jerusalém, pela prosperidade de Jerusalém e de Israel. Quando nós somos a favor, nós estamos do lado de Deus. Quando nós estamos contra o Criador do universo, Criador do céu e da terra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então veja que isso aí é bênção para nós, nunca tinha acontecido de um representante de Israel pisar em terra brasileira. Mas nós já entramos bem, já entramos pelo lado certo. Como pode-se dizer, usar aquele ditado que diz, entramos com o pé direito, né? Partimos já com o pé direito no negócio. Então saiba que a gente, quando entra pelo lado certo, já tem 90% de chance de dar certo. Porque Deus não perde batalha. Deus ele veio, senão para dar vida e vida com abundância. Mas quando você pega pelo lado errado, irmão, você fica com a parte A desse versículo de João 10:10, que diz que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Então veja, tem esses dois lados. Aí você pegar o lado errado, irmão, você já vai contra o Deus do universo, o Deus da Bíblia, o Deus que criou o céu e a terra, o Deus que criou você, o Deus que pode salvar você, a tua alma. Aí você vai contra.
E muitas vezes você não percebe isso, você acha que isso tudo é uma conversa fiada. Isso tudo é desnecessário, isso tudo é sem necessidade, sem eficácia nenhuma, não tem validade. Mas você está errado. Se você pensa dessa forma, você está totalmente errado. Então, saiba que você tem que estar dentro da palavra, encaixado na palavra, acreditando na promessa. Tem a promessa terrena, né, de por que que os Estados Unidos a economia boa, sempre foi. É porque é do lado de Israel, defende Israel, protege Israel. E quando você vê Israel, uma bolinha, um pedacinho no meio de um deserto de areia, mas é uma das maiores potências em todos os sentidos de economia, ciência e tudo, e tecnologia. Israel é uma das maiores potências do mundo. E que podia não ser, deveria ser miserável, tipo uns países africanos que tem aí. Mas não é. Por quê? Porque tem uma promessa. Deus disse: eu habito na terra, eu habito naquele lugar. Pronto. E acabou, irmão. Então, se o diabo domina quase o resto do mundo todo, Deus está bem ali. E lá ele não tem direito de fazer muita coisa, não. Então é assim que nós devemos entender. A própria Bíblia diz que bem-aventurada, bendita o lugar, o país, a terra cujo Deus é o Senhor. A nação, fala a nação, né? A bem-aventurada, abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor, mas não é qualquer Senhor, um pedaço de pau ou qualquer coisa assim, não. O Deus da Bíblia, né? Então veja que as pessoas se confundem muito com esse negócio de dizer que Senhor, Senhor. Não, mas você tem que ver se você obedece esse Senhor, se você verdadeiramente ele é Deus para ti, ou ele é só da boca para fora e você obedece a outro. Que existe dois senhores. Se você vacilar, você adora o outro, pensando que é esse aqui. Então veja que esse aqui que eu digo é o da Bíblia, que eu estou aqui na frente da Bíblia aqui, e nós pregamos Bíblia. Então veja que Paulo, ele diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, entenda o que Paulo disse. Qualquer pessoa pode dizer que Deus é Senhor, ou seja, Jesus é Senhor. Mas da boca para fora, mas em espírito e em verdade, do interior da alma, ele só diz se ele tiver o Espírito de Deus na vida. Então entenda que não adianta eu dizer que é sem ser, é mentira. Então quando eu vivo a Bíblia, quando estou crucificado com Cristo e não estou vivendo mais eu, mas Cristo está vivendo em mim, ou seja, a palavra está me dominando, aí eu posso dizer que ele é Senhor da minha vida, ele me domina. Eu sou escravo, eu sou servo de Deus. Mas se eu não sou servo, não sou conduzido pela palavra, eu posso dizer, mas estou mentindo. Então foi isso que Paulo quis dizer nesse sentido, né? Então veja que dizer Senhor é fácil. Você pode ver que nós estudamos agora uma revista que vai se encerrar agora domingo, o último trimestre de 2018, a revista da Escola Bíblica, da CGADB, da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, e nós estudamos as parábolas do Senhor Jesus. E tem uma dessas parábolas que é sobre os dois filhos, que o seu senhor, seu pai, pediu para eles ir trabalhar na sua vinha.
Pediu para um, ele disse que não ia. Mas depois ele se arrependeu e foi. E o outro ele disse que eu vou, Senhor. E não foi. Então veja que não era Senhor coisa nenhuma. Era conversa fiada. Ele disse da boca para fora. Ele não tinha o pai dele como Senhor, que mandasse nele. Ele chamou a palavra Senhor, mas foi vã. Não foi verdadeira, né? Porque ele disse, eu vou, Senhor. E não era Senhor. Porque quando é Senhor, você obedece. Então veja que o outro disse que não ia e depois foi. Aí se tornou Senhor dele. Diferente do que disse, do que chamou Senhor. Então veja aí que tem toda essa diferença aí. E nós precisamos estar atentos. Nós não podemos estar do lado do mal. Nós não podemos ficar do lado daquele que é contra Israel. Daqueles que é contra o Deus verdadeiro. Nós não podemos olhar pelo lado natural, pelo lado humano. Nós precisamos olhar pelo lado das Escrituras. O que a Escritura diz. Mesmo que isso venha contra mim. Não vá pensar que a Escritura sempre vai ser a teu favor. Pelo contrário, carnalmente falando, a maioria, 99%, vai ser contra você. Porque a carne, ela não quer obedecer palavra. Ela quer obedecer mundo. Homem, carne e o diabo. É isso aí. O diabo no sentido que o diabo incentiva isso. Não é uma coisa que o diabo obriga ninguém a fazer nada, não. Mas ele já sabe do teu jeito, ele quer que você se perda. Ele te incentiva a você se perder cada vez mais. Ele incentiva você a errar. Ele apresenta as coisas que faz você tropeçar. E é desejável para o homem as coisas erradas, né? Pois a carne é terrena, a carne não é celestial. Mas o teu espírito é celestial. E a alma está no meio dessa briga. E aí, se você obedece a Deus, você fortalece o espírito. E assim ele conduz a tua alma ao encontro do Senhor, Deus. Então veja que Jesus disse, olhai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, o espírito, ele é pronto, jamais o espírito vai ser derrotado, porque ele é de Deus. E ele derrotado no sentido de ser condenado, né? Porque ele vai retornar ao Senhor. Mas ele tem que levar a alma junto, o certo. Mas se a alma for com a terra, for com a carne, para o inferno, for sepultado, descer às profundezas, e aí? Então veja que o Espírito está pronto, porque o Espírito é de Deus, está pronto. E ele está sempre a favor de Deus, por isso que está pronto. Quando fala a palavra pronto, dá-se o entender de coisa boa. A palavra pronto é uma coisa que se aprontou, que está concluído. Não está faltando nada, está tudo certinho, completo. Então é isso que Jesus disse. Agora, a carne é fraca, então precisa de ser dominada, né? Então, fraca no sentido de correr para o lado errado, é isso aí. Que ela é muito forte para desobedecer a Deus. Deseja as coisas que desobedece a Deus, que é contra Deus. Então ela é forte por esse lado, mas Deus usa a palavra fraca
porque faz você descer ao abismo, descer ao inferno. Então isso é fraqueza diante de Deus. Quando a gente vê Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, ele diz: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, se perdem, né? Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então veja que é loucura, a carne acha loucura, né? Você obedecer a Deus. Mas quem está o Espírito mesmo, quem está no Espírito, ele se acha fortalecido pelo poder de Deus. Então veja que está indo no lugar certo, né? O Salmo 108, versículo 12. Salmo 108, versículo 12, diz assim: dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Então veja aí que é vão o socorro da parte do homem. Parece solucionar o problema. Parece que vai dar tudo certinho. Mas não dá não. É só uma aparência. É só uma coisa momentânea. Quando vem da parte do homem, que não é o espírito que está conduzindo a coisa, dominando a carne, dominando o homem, não vai dar certo. Mesmo que aparentemente esteja tudo certo. Então veja que mesmo que você esteja na desvantagem e todo mundo esteja dizendo que você está em desvantagem, mas se você está na vontade de Deus, fazendo o que Deus manda, pode ficar tranquilo, que não pode dar errado. Não existe como dar errado. Por quê? Porque você vai se salvar. A alma está livre. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jesus falou e acrescentou ainda: o que tu tens para dar em resgate da tua alma? Então veja que a vantagem é você estar com a alma salva, fazendo o que o Espírito manda, não o que a carne manda. Então quando nós olhamos pelo outro lado, você vai sempre contra, porque o desejo da carne é desobedecer a Deus. Então você conhece a Escritura e você obedece à Escritura. Não é apenas conhecer. João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade, o que significa isso? E a verdade é que você pode ir numa estrada ou dentro de uma rua e você vê uma placa: proibido parar e estacionar. Ou seja, você não pode parar, muito menos estacionar. Se não pode parar, imagina estacionar. Mas você pode parar. Você tem o livre-arbítrio para fazer isso aí. Uma vontade tua. Uma decisão tua pessoal. Você conhece a placa. Você sabe que não pode. Mas você para. E estaciona até. Se quiser. Agora, você pode também pagar um preço por causa disso aí. Mesmo que o guarda não veja. Os radares, as câmeras de monitoramento não peguem. Mas você, ainda assim, você está errado. Você é imprudente. Você está fazendo uma coisa que não deve ser feita. Você, se tiver uma consciênciazinha, você fica com a consciência pesada.
Agora, tem gente que não fica. Por quê? Porque ele é desobediente. Ele é contra a lei. Ele anda com o diabo dominando ele. Tem gente que não é tanto assim. Mas tem gente que é. Ele é contra as leis. Ele é contra as autoridades. Ele faz a coisa errada, mesmo que ele possa fazer certo, ele faz errado. Eu já mexi com pessoas dessa forma. Que ele... já aconteceu de eu fazer negócio com pessoas que era muito mais fácil ele fazer certo. Ele se saía melhor, para ele mesmo seria melhor, mais fácil. Mas ele fez errado com mais trabalho, só de ruim. Só para cumprir o que o diabo diz na sua mente. Então veja que quem é que leva desvantagem? Você andar errado. Você fazer a coisa errada, desobedecendo às autoridades, às leis, em todo sentido. É você. É você que fica errado. Errado é errado e acabou-se. Nunca vai ser certo. Saiba que quem está conduzindo você é o Satanás, os demônios. É o outro senhor, são dois. Então tem o senhor do mal, que veio matar, roubar e destruir. Ele não vai te dar vida, porque não tem como te dar, que ele não tem. Então ele vai só destruir você. Aí você pode ir levando a vida dessa forma, errando. Eu me dou bem, eu sou fora da lei e me dou bem. Dá não. Não tem como dar certo isso aí. Uma hora o pau vai pegar. Uma hora a casa cai. Uma hora o pau canta nas tuas costas. Então veja que não é conhecer a verdade e ela te liberta. Não. Tem a possibilidade de libertar. Se você acreditar que o certo é aquilo lá. Então a placa está lá. Eu vejo, eu não paro. E muito menos estaciono. Porque eu sei que eu estou errado. Aí sim, eu conheci a placa. E o conhecimento eu apliquei na minha vida naquele momento. E eu me livrei da multa. Me livrei de ser chamado a atenção, de pagar uma multa, de tirar ponto de carteira. Me livrei de ficar errado diante do Criador, diante do Senhor, que gosta, que quer as coisas certas. Então veja que do mesmo jeito é aqui em João, capítulo 8, versículo 32. Que você tem a possibilidade de conhecer a verdade e ela te liberta se você der lugar. Então veja que Jesus, ele escreveu, o João escreveu isso aqui que Jesus falou. O versículo 31, antes do 32, claro, diz: Jesus dizia, pois, ao judeu que cria nele, que acreditava nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecer. Se você obedece todas as placas, eu estou falando isso, é um exemplo, é uma ilustração. E aí você pode tirar por outras coisas também. Mas se você obedece toda a sinalização, as pessoas podem te chamar de otário, quadrado, besta. Pode dizer que você é roda presa, pode falar um monte de coisa. Mas você está certo. E nunca vai ser errado. Se um dia você vai ser recompensado por isso. Um dia vai ser reconhecido. Alguém, uma hora, vai te recompensar por isso. Você vai levar vantagem. Eu sei que muitas vezes vai levar desvantagem. Mas vai chegar o dia de alguém dizer: rapaz, eu estou precisando de um motorista bom, responsável. Aí chegar alguém contigo, alguém com essa pessoa e dizer: eu conheço um. Que ele é responsável, tem responsabilidade, tem paciência.
ele obedece o trânsito, ele é obediente às leis do trânsito, então você será exaltado nesse dia. Isso já aconteceu comigo em outras ocasiões, em outros tipos de coisa. Né? De ter responsabilidade, sofrer, às vezes passar por um momento difícil para fazer a coisa certa, e eu consegui fazer e chegar o dia da pessoa dizer, uma pessoa que não tem nada a ver com a história, reconhecer isso e apresentar essa responsabilidade a outras pessoas. Então veja que você nunca vai ser desmoralizado porque é certo. Não. Então veja, embora alguém te persiga, mas um dia ele vai ser envergonhado e você vai ser exaltado. Acredite. Então veja aqui, verdadeiramente sereis meus discípulos se tiver nas minhas palavras. Ó, se tu reconhecer a placa, rapaz, então tu é meu discípulo. Mas se tu para na placa lá proibida, sabendo que é proibida, pois não é discípulo meu, porque eu não ando fazendo as coisas erradas. Então é assim, irmão. Nós não podemos usar a parte humana. Tem muita gente aí fazendo lei, criando leis no Brasil. E muita gente, até que conhece a palavra de Deus, usando dessas leis para querer se beneficiar humanamente falando. Carnalmente falando. É aonde ele se lasca. É aonde a pessoa se arrebenta. É conhecer a verdade e usar uma coisa da parte do diabo, diabólica. Usando lei que o diabo fez. Então entenda, eu não estou exagerando coisa nenhuma, está certinho. Muita gente usando aí as leis que o inimigo fez para desvirtuar, para ofuscar os direitos de um ser humano. Que parece estar dando direito e está tirando os direitos. Porque quando você tira o direito que Deus deu, que é a promessa, que é a promessa de salvação, de livramento da alma, de salvar a alma, você tira esse direito de uma pessoa e dá para o diabo, você está matando ele eternamente. E as pessoas às vezes correm em cima dessa isca. Pegam uma coisa que um direito que o homem fez, que não tem nada a ver com Bíblia, com concordância de Deus, aí usa esse direito que o homem inventou, aí você usa isso aí para se dar bem, momentaneamente, mas depois se arrebenta, irmão. Então veja que Paulo, ele escreve, me parece que é aos Coríntios, dizendo, se a gente tiver alguma contenda com outro irmão, não deve levar para um homem julgar, não. Não, que homem? Homem julga ninguém? Então veja aí que é para resolver entre si mesmo. Você não tem Deus na vida não, irmão? Então veja, outra hora ele diz, mesmo com prejuízo, é melhor resolver. Mesmo com prejuízo. Se a coisa está enrolada mesmo que você leve prejuízo, ainda é melhor ainda de ser julgado pelo homem e acaba ficando errado sempre. Então veja que quando eu estou falando, quando parte de uma pessoa que conhece a Bíblia. As pessoas às vezes, porque quando você vai para a justiça, um dos dois está errado, não tem como, está todos os dois certos. Então mesmo que esse negócio seja com prejuízo, quem é que vai ficar errado? É o que te tomou aquilo lá, que o que te deu prejuízo é que está errado diante de Deus, pois ele vai pagar o preço. Vai mesmo. Então tem gente que nele não procura ter consciência não. Ele faz isso, como eu disse, para na placa proibida, e mesmo que ele levou vantagem, a Bíblia diz que até pode levar vantagem até 100 vezes.
Mas se levar vantagem 100 vezes e tudo der certo, ou seja, não foi multado nenhuma vez, ainda assim é preferível ficar com o certo. Aí eu já até falei esses 2 dias a respeito desse versículo, mas cabe aqui eu falar hoje de novo. Que Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 8. E o versículo é o 12, mas eu vou ler o 11 para você entender. Então o 12 explica certinho o que eu estou dizendo. Você parou 100 vezes. Ah, eu sou acostumado já a parar nessa placa aqui, proibida. Eu estou falando na placa, irmão. Mas você pode pensar qualquer outra coisa que está errada. Você faz, mas está errado. Aí, não é obrigado a ser a placa. Não, já matei 100 pessoas. Ou sei lá, qualquer outra coisa assim. Então você vai fazendo e parece que está tudo dando bem, dando certo. Não, rapaz, eu sou acostumado a fazer isso, nunca pegou nada não. Tá errado, irmão. Tá errado. Você vai pagar isso aí, não tem como. Então Jesus ele disse, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então veja, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11. Acho que quem me ouve já conhece esse versículo de cor, que eu já tenho falado várias vezes. Mas é importante isso aqui. Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, ou seja, uma obra mal, errada. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Então veja que as pessoas se disponibilizam. Não estou acostumado a fazer. Vou fazer de novo. Rapaz, não faz não, isso aí está errado. Não, eu sou acostumado já, rapaz. Nunca não caiu nenhum raio na minha cabeça. Ah, não, é. Mas vai cair. Pode ficar certo que o pior de tudo é ir para o inferno. Depois, né? Embora que aqui na terra ainda se dê bem. Agora olha o versículo 12. O que diz aqui? Ainda que o pecado faça mal 100 vezes, ou seja, ele praticou 100 vezes o mal. O pecado, o erro se repetiu por 100 vezes. É isso que está dizendo aqui. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, ou seja, ele continuou vivendo, continuou fazendo mal. É isso aí. Aí ele prossegue no mesmo versículo. Os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede os que temem a Deus, aos que temerem diante dele. Então veja, irmão, que não é porque a coisa deu certinho, não foi multado, que eu vou parar outra vez. E outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, prejudicando. Porque já que a placa está lá, porque tem alguma coisa que está errado, que se eu ficar lá, vai atrapalhar. E às vezes eu nem olho para isso, quero nem saber se eu estou atrapalhando alguém. Aí ele fica, não queira para ti aquilo, ou seja, não queira para os outros aquilo que não quer para ti. Eu tenho que pensar nos outros. Eu não posso pensar só em mim. Não, me dei bem, varei a fila, passei na frente. E tu não tá imaginando os outros, não. Os outros tá lá esperando. E você é bonitinho e não quer esperar. Então veja que é complicado demais, irmão, isso aí. Então aqui, quando Jesus diz, ele estava dizendo para os judeus. Judeu é pessoa que tem entendimento nessa área de Deus, irmão. Na época ali, eles conheciam tudo, sabia tudo. E estavam acreditando em Jesus, não eram os que não estavam acreditando. Ele estava falando para os que estavam crendo. Jesus dizia, pois, aos judeus que cria nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então é permanecer.
Não é fazer uma vezinha. Não, obedeci ontem, hoje eu vou espatifar aqui, eu vou sair da regra. Não existe isso, tem que continuar obedecendo. Aí ele diz no 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, veja que essas pessoas aqui que estavam ouvindo ele, acreditavam nele e eram pessoas entendidas, como eu já falei. Mas eles compreenderam pelo lado humano. Eles não entenderam que tinha umas regras aí, que precisava mudar um bocado de coisa. Eles precisavam aprender com Jesus ainda. Eles achavam que estava completo já. Não, eu parei só uma vez e agora... eu parei lá e não é porque tu tá dizendo que eu não vou parar mais. Eu vou continuar parando na placa errada lá. Então veja que na placa errada não, no lugar errado onde a placa tá, né? Dizendo para não parar. Então veja aqui, irmão, que ele diz no versículo 3. Estava levando para o lado natural, totalmente sem querer ouvir a voz do Senhor. Versículo 33. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Porque ele estava dizendo que se ele conhecesse a verdade podia libertar eles. Eles achavam que não estava precisando de ser liberto. Eles achavam que parar na placa errada lá, na placa proibida, estava certo. Não queria mudar de estacionamento. É isso aí. Então eu estou errado e eu quero continuar errado. O que é isso, irmão? Eu preciso aprender e saber que não sei de tudo. Nunca vou saber tudo. Eu preciso sempre estar aprendendo. Eu preciso entender isso. Principalmente quando se fala de Deus, de palavra de Deus. O diabo todo dia cria um plano na minha vida e eu preciso me defender com o quê? É com machado? Com a faca? Com um rifle? Um fuzil? Não. É com palavra, é com a obediência à palavra. É com entendimento na palavra, a busca, o fortalecimento na oração, na busca ao Senhor, que eu vou me defender. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revestis de toda a armadura de Deus para que possa resistir os dias maus, para e contra as astutas ciladas do diabo. Astuta cilada, ou seja, coisas boladas, coisa planejada contra você, que você precisa desvendar com essa busca pela palavra de Deus, se revestindo das armaduras do Senhor. Porque Deus vence o diabo, o homem não vence ninguém. Pelo contrário, o homem faz obedecer o diabo, querer ir na onda, nas conversas, nas ofertas satânicas. E você tem que dominar primeiro tu, na briga contra a tua vontade. Ah, mas parar nessa placa aqui é tão bonzinho, rapaz, porque se eu for parar para ali, aonde é permitido, é longe, eu tenho que vir andando. Aqui não, fica pertinho. Pois é sempre favorável, o erro é fácil, é bom de fazer. Errar é bonzinho para a carne, mas você fica errado diante de Deus, fica vulnerável, fica na mão do diabo. Quem está na mão do diabo, ele é cavalo dele, ele é escravo dele. Então veja que tem esse lado aí. As coisas da carne sempre é boazinha, as coisas que é favorável à carne é bom demais, mas é errado, aí é que tá. Então vamos para o 34, que Jesus disse: respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então veja, todo aquele que para na placa lá, proibida, ele fica na mão do diabo, ele fica arriscado. Não é arriscado, mas ele fica devendo. Não é arriscado. Arriscado é uma coisa que talvez aconteça. Não, ele já fica devendo.
Ah, mas não me multaram não. Multou. Deus do universo multou tu. Não tem como liberar boas dádivas, dom perfeito na tua mente. Porque você está favorecendo o diabo na tua vida. Favorecendo o mal. Buscando, garimpando, correndo atrás da destruição da tua vida. É isso aí, irmão. Entenda isso. O salário do pecado é a morte. Então você está correndo atrás da morte. Ei, me espera, me mata aqui. É assim. E quando fala de morte, não é só morrer fisicamente. É pancada na venta. É taca. Você fica... Você fica com as sequelas. Você fica devedor. Com umas duplicatas empenhoradas. É assim, duplicata mesmo, cheque empenhorado. É assim. Então vai acrescentando a dívida. Entenda isso. Quem comete pecado é servo do pecado. Então, não, mas eu tô me dando bem, tá nada. Parece que tá, mas não tá não. Pai, eu já roubei ali, rapaz, né? Pensa aquele otário que eu roubei ele. Otário é tu, irmão. É tu que tá sendo. O diabo tá morrendo de alegre com essas presepadas. Aí, depois ele te pega. Pensa num negócio que humilha. Porque você tá se vendendo a ele. Então, no versículo 35, olha o que diz. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Está dizendo, quem é servo do pecado lá, ele não vai para a casa de Deus, ele não vai ser salvo. Ele vai ser expulso da herança. Não vai ter herança no céu. Promessa, não. Ele vai ser lançado no lago de fogo. É isso que está dizendo. Está pensando o quê? Servo está se referindo ao servo do diabo, do pecado. Então vai ser lançado no lago de fogo e perde a promessa. Perde a herança do Pai. A herança de Deus na vida que nós temos se nós seguirmos. Aí ele diz no 36. Se o Filho vos libertar, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí é verdadeiramente. Porque às vezes você pensa, me livrei dessa multa. Olha, parei, cadê, rapaz? Nem me multaram. Aí parece que ficou livre, né? Ficou nada. Continua sendo errado, fora da lei. Então, agora, quando você para no lugar certo, ainda que alguém venha, arranhe o carro, faça coisa errada, você se irrita, mas você verdadeiramente está livre. É claro que o inimigo ele fica zangado quando você faz a coisa certa. Pensa num bicho que tem raiva de quem faz coisa certa. É o diabo. Jesus fazia as coisas tudo erradas. Será? Ele tinha raiva de Jesus? Oh, rapaz. Procurou matar logo quando era nenenzinho. Ele já ficou logo com raiva que só o Zezéu entrou logo no coração de José ali. Porque com certeza a Maria contou para ele bem direitinho a história. O anjo apareceu, me disse isso. Pai, tá conversando fiada. Isso é conversa fiada, rapaz. Tu fez foi me trair aí com um cabra aí. Aí ele ele picou a mula, caiu na malva. Mas aí o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e disse, volta para tua mulher, rapaz, tu não tá acreditando em Deus mais não? Te arruma no teu caminho. Já foi logo aí, no início logo, o diabo já começou ali. Depois vem procurando matar o meninozinho. Correram para o Egito, para o lugar que jamais um judeu queria ir. Mas foi. Para se esconder do Satanás. Se esconder no sentido obedecendo o anjo do Senhor. Depois voltou de novo. Foi perseguido sempre.
mas depois até matar, porque fez as coisas erradas. Não. Quem estava fazendo errado era o sumo sacerdote. Vai ver que morreu de velho. Tudinho. E o diabo não matou. Só mata quando não tem mais jeito. Acabou já. É os discípulos dele. Então veja que não tem essa lógica aí. Pela parte humana. Veja que nós precisamos obedecer por esse lado, irmão. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu não é porque, rapaz, mas eu não gosto de Israel. Por quê? Se a palavra diz que é para tu gostar. A palavra diz que é para tu ser favorável. Por que tu tá contra? Então tu tá dando lugar ao diabo, irmão. Tem que ter cuidado. Tem que cuidar da tua alma, purificar ela na palavra. Não, porque tem uns partidos aí que eu sou militante e eles têm raiva. Ah, mas deixa isso pra lá. Ele tem raiva, mas você não é pra ter. Então é pra você ficar do lado certo. O que é certo? É isso aqui, pode matar, mas certo é aqui. Aí você morre e vai pro céu. Jesus, ele não arredou um milímetro. Já pensou se ali na época de Jesus de Herodes, é o seguinte, eu vou ficar do teu lado aí. A gente vai dar uma trabalhada junto aí. Aí pra tu não matar eu, demorar uns dias. Ah, então tá tudo só o filé. Pensa numa coisa, na amizade. Uma maravilha. Mas nós tínhamos um prejuízo. A humanidade todinha não salvaria ninguém mais. Então veja que você, para salvar a tua alma, tu tem que fazer o que não quer, ou tu pensa que é para fazer o que quer. Então veja aí e procure fazer o que Deus manda e não o que você quer na vida. Santo e maravilhoso Deus, obrigado Jesus pela tua palavra. Deus seja conosco, ajuda, Pai. Que nós venha obedecer ao Senhor e não a homem. O que vem do homem é vã, como foi lido aqui no Salmo. Mas o que vem do Senhor é verdadeiro, é honesto, é vida, é paz, é santidade. O que vem do Senhor é perfeito, é bom, e por isso nós queremos, meu Senhor. O que vem do Senhor é vida eterna. E nós necessitamos. Abençoa os que ouvirem e que vão ouvir esse programa. Trabalha no coração de cada um, meu Senhor, para mudar de opinião, né? Tirar o entendimento mundano e coloca o entendimento da palavra no coração de cada um, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade sua na vida de cada um. Deus ajuda em tudo e abençoe em tudo, salvando, libertando, curando a vida do enfermo, do oprimido, no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e já te agradecemos no teu nome, Jesus. Amém.